primeiros princípios. Ou adestramento de pulga. Vocês conhecem adestramento de pulga? Pulga, como é que faz? sim. Então, bota a pulga no copo, tapa. Ela pula, bate, depois você tira. Ela vai pular na altura do copo. E não vai sair do copo. E assim caminha a humanidade, Ricardo. E a cultura é feita pela mentalidade, a soma das mentalidades individuais. É o consenso das mentalidades. Só um pouquinho, Ricardo, desculpa. Eu queria explorar um pouco mais. Somos a Sociedade Iota. Iota. Basicamente, estamos focados num público Iota grande. por que mesmo? Desculpa. O Ricardo... Iota é o mestre... Olha, Iota, eu estava fazendo a pós-graduação e a gente está estudando dados, né? Banco de dados, processamento de dados e tal, e Iota aparecia como a maior grandeza. Você tem lá byte, megabyte, gigabyte. Tá. Lá embaixo está Iota, que assim, a produção de dados do Brasil o ano inteiro não bate um Iota. É uma coisa assim... Aí quando a gente pensou em fazer um negócio digital, a gente disse, olha, é um nome curto, interessante, né? E aí o Fábio até lembrou, isso aqui tem uma pegadinha com o mestre Yoda. Exatamente, eu me reportava a ele, quando eu vi, eu me reportei a ele. Que era um pouco de experiência, passeava, assim, inconscientemente passeava por ali. Foi encaixando. Então, a ideia, pelo menos pretendemos que seja, Eustáquio, é que o público que alcancemos seja o público 50 a mais, pregando uma mensagem de vida ativa, como o Ricardo mencionou, ativa, plena, participativa, agindo com a sociedade, saúde boa, enfim. Você é de uma geração, como você mencionou, 75. Eu tenho 67 indo para 8, o Ricardo quase 60, o Fábio 64. Somos de uma geração 50 a mais, ou seja, assistimos muitas transformações e você mais que nós. Quando você olha tudo isso que você vivenciou, que mencionamos aqui, especialmente no mundo da comunicação, como que você traduz isso para quem vai nos assistir posteriormente? 50 a mais, 60 a mais, 80, 90? O que você diria da sua experiência em lidar? Você hoje é um empresário da área de comunicação, acabamos não mencionando. Como é que você tem experimentado essa atualização dos meios de comunicação, tecnologia, rede social, mídia social? Fala pra gente a sua experimentação nessa área, essa atualização constante. Olha bem, eu tive uma experiência uma vez, eu estava na China, eu perguntei a um interlocutor lá, falando um pouco da cultura ocidental, a gente chegou na Revolução Francesa, eu perguntei a ele a opinião dele, o que ele achava, o que a cultura chinesa achava. Ele falou assim, a gente não tem uma opinião formada sobre isso ainda não, porque é um processo muito recente para nós. 5.000 anos de história. Cara, e é mesmo, por isso, entendeu? Rapaz, eu disse, sabe, Zé, nós estamos surfando um tsunami que a gente não sabe onde ela vai focar. É muita ruptura de paradigma, é muito quebra, é muito dado novo, isso mesmo. Entendeu? A gente tem que administrar, a gente tem que surfar no sentido de... O que eu digo é o seguinte, eu como um bom dinossauro que se recusa a ir para o parque, e o parque eu entendo como pijama, aposentadoria, a inatividade, a ociosidade compulsória, entendeu? Eu continuo nativo e vou continuar nativa. Eu não tenho prazo de validade. Enquanto eu estiver biologicamente autônomo, eu estarei querendo ser produtivo. Porque não tem como a gente... a gente estava... Você vê o seguinte, antigamente a gente tinha um incremento, uma inovação incremental ou disruptiva. Normalmente incremental, ela era transgeracional. Os nossos pais conheceram o rádio, nós conhecemos o rádio, nossos filhos conheceram o rádio. Então a tecnologia permeava, transpassava... Ondas muito espaçadas. Muito. Hoje você tem com um ano você está revogando. Nós tínhamos uma lei de Moore na informática que falava que a cada 1 ano e 8 meses, um ano e meio, né? 18 meses, 18 meses. A cada 18 meses você duplicava a capacidade de processamento, o que significava duplicar a disponibilidade de dados existentes no mundo. Hoje acabou isso, porque agora não se tem mais isso. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, é seguir a regra daqueles que foram contemporâneos do dinossauro, que não eram os mais ferozes, os mais fortes ou mais rápidos, mas sabiam se adaptar. Mais rapidamente. Sabiam se adaptar, fundamentalmente. Essa sua visão positiva, né, mais realista, para mim é fundamental. Porque tem os positivos iludidos, né, e tem os pessimistas. Agora, o positivo, realista, que entende o contexto, vê
ver possibilidades e oportunidades, mesmo nesse ambiente de caos, né, de velocidade. Eu digo que a gente vive a era da velocidade e da complexidade. Sim. Cada vez os ciclos ficam mais rápidos e aí as coisas vão ficando mais complexas. Então, realmente é um momento de caos, mas é um momento de grandes oportunidades. Sim. Então, acho que essa mensagem que você deixa, e gostei também muito quando você falou que não tem prazo de validade. Eu até que acho que tenho, mas esse prazo de validade não me pertence. Uhum. Eu não me coloco prazo de validade, porque eu vejo muitos 50 mais, 40 mais se colocando prazo de validade. É bem interessante isso. Mentalmente, né? Uhum. Autoimposto. Usando um outro podcast, ele falou isso, né? Que a gente aceita um programinha que colocam, né, um vírusinho na nossa mente, que você segue aquele... É a mesma coisa da panela lá, né, do bife. Né? Você segue aquele padrão. Que você vai ter uma carreira, vai trabalhar muito, vai criar um patrimônio, depois você aí vai descansar aos 50, 55 anos. Este vírus é o que a gente tenta hackear aqui na sociedade outra. É isso aí. Eu tô com, daqui a poucas semanas fazendo 60, 68. 67, 64 e temos aqui uns 75, gente. Nesse ritmo e ainda produzindo. Bom, eu gostaria de entrar no assunto que do que eu pesquisei em relação a você, eu não sou um capixaba, eu costumo dizer, eu não sou um capixaba, eu sou de coração, mas não sou de DNA e pedigree. Tá? Mas tenho sócios que são, então já me dá uma certa autonomia, uma certa credibilidade, né? De virar capixaba. Mas tive que dar uma pesquisada aí, porque o capixaba legítimo viveu com você nos últimos 40, 50 anos, te conhece muito bem. E eu fui lá dar uma olhada quem é o Eustáquio Palhares e fiquei surpreso. Uma coisa que está muito relacionada ao seu nome, que é o Passos de Anchieta. Boa. Conta pra gente essa história, como é que isso ficou associado ao seu nome, você teve alguma participação nesse processo, e o que é o Passo de Anchieta? Porque eu acho que até tem capixabas que não pode não conhecer, mas o nosso podcast ele é web, né? Então ele é global. Sim, inclusive, quando a gente vai ver nas métricas lá, tem gente dos Estados Unidos, do México, por causa do Fábio, enfim. Bom, vamos lá. É um prazer, né? Vocês estão convidando o macaco a comer banana. Então é o seguinte, os Passos de Anchieta... Eu era editor de economia da Tribuna. E aí a fundação, um primeiro núcleo de inteligência que se tentou implantar aqui no Espírito Santo nos anos 70, que era a Fundação Júnior Santos Neves, tripulada por 3 grandes nomes, 3 grandes intelectuais, e eu aproveito a oportunidade para poder fazer a reverência a eles, Aristélio Dias, Antônio Carlos Medeiros e Arlindo Vilas, que eles desenvolveram uma série de estudos e já mapeavam desde então as potencialidades turísticas do Espírito Santo. Olha, que legal, não sabia disso. Desde então, mas aquela coisa ainda no nível do sonho, nem do projeto ainda, né? Na dimensão do sonho. Aí, eles rastrearam e identificaram 2 veios turísticos aqui, que seria a rota dos jesuítas, que ela segue longitudinalmente o litoral capixaba em toda a sua extensão, desde o começo até lá no final, onde termina na Bahia, depois de Itaúnas, e a rota do imigrante. Então você tem uma rota perpendicular, uma rota longitudinal e uma rota perpendicular, que é a rota do imigrante. São 2 veios. Aí eu falei assim, que interessante, né, esse processo. Eu sempre gostei de estudar o Espírito Santo. Tinha uma história que estava ali, morna, mas estava ali. Latente, né? Latente, diria. Mas eu tenho uma relação pessoal particular com o Espírito Santo de gratidão, porque eu vim para cá com 18 anos, me senti acolhido nessa terra, entendeu? Me senti mesmo, e eu gosto do capixaba, gosto de tudo aqui. E acho o Espírito Santo uma síntese do Brasil. Eu defendo, já há alguns anos eu defendo isso, já estou vendo essa ideia se propagar, porque nós temos aqui, nós não temos as melhores praias, mas temos boas praias, nós não temos os melhores climas de europeu, mas temos boas montanhas. Então o Espírito Santo é uma síntese. Né? E tudo perto, né? Isso é a grande vantagem. Eu criei na época um slogan dizendo assim, ó, Deus fez o Espírito Santo e gostando fez o Brasil. Usou o Espírito Santo como modelo. Então aí eu fiquei ligado naquilo. Eu era editor de economia, estou aí acompanhando o processo. Na época a gente acompanhou muito freneticamente a discussão da implantação da CST aqui, porque seria um marco na industrialização capixaba, e a gente sofria uma carga da poderosa
Associação Brasileira da Indústria de Base, que estava em São Paulo, queria levar esse projeto para São Paulo. E a gente vivia essas alternativas, porque o Espírito Santo é pequenininho, talvez a vocação econômica do Espírito Santo não fosse abrigar essas grandes plantas, fosse trabalhar. Eu sempre sonhei que o Espírito Santo fosse um Vale do Silício, entendeu? Desde potencial, hein? O Vale do Silício. Então a gente começou a acompanhar isso, essa história dos roteiros, aí falou assim, rapaz, mas esses roteiros podiam ser trabalhados na perspectiva do turismo, até porque eu sempre gostei de viajar. Isso é uma das 3 coisas que eu mais gosto de fazer na vida é viajar. Aí fiquei acompanhando isso e não segui essa oportunidade. Aí em 1987... Do livro? Eu li o livro O Diário do Mago, de Paulo Coelho. Ele lançou em 86, 86. Ele tinha lançado um primeiro livro. E eu conhecia Paulo Coelho como letrista do Raul Seixas. E aí eu tenho uma história interessantíssima dele com o cara, que não vem ao caso. Aí eu li o livro e pensei, cara, isso aqui é o roteiro. Isso aqui nós temos... É só pegar agora um roteiro desse aqui do jesuíta, dos imigrantes, e recontar uma história. Porque a gente via... O Paulo Coelho foi fazer o Diário de um Mago, foi fazer o Caminho de Santiago, não percorreu o Caminho de Santiago todo. É mesmo? Em alguns momentos ele alugou para poder... Ele foi de carro, pagou um cara, um companheiro dele lá de Ipanema, para poder carregar a mochila dele, mas isso interessa menos do que a história que ele contou. História fantástica. Fantástica. A história... só para você ter ideia, no Caminho de Santiago, um caminho medieval ao qual não iam 1.000 pessoas por ano percorrer. Depois do livro, depois da explosão mundial do livro, passou a ser milhões, mas literalmente, não é força de expressão. São 350 mil em média por ano. Na época, né? quando foi feito, olha que coisa curiosa. Quando foi feito o caminho a princípio, 1000 anos atrás, eram 2 milhões de pessoas, 1000 anos atrás. Santiago. Eu fiz de León até Santiago. É muito impressionante, cara. Eu fico até arrepiado aqui. Não, mas 2 milhões a 1000 de anos pessoas. Atrás. Hoje são 350 mil. Eu acompanho que quando eu cheguei em Santiago, você vai, para poder receber o diploma, você vai, tem um escritório perto da igreja, da catedral, que você se cadastra e você paga lá 5 euros, na época, 10 anos. Foi exatamente 10 anos atrás. Você se cadastra. Então, você se vincula ao site. Então, diariamente ou a cada semana, eu recebo a estatística ao longo do ano. Então, em média, atualmente, são 350 mil pessoas por ano que fazem o caminho... Não, todos os caminhos, 350 mil por ano. Mas já foi 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. Qual é a extensão máxima do Santiago? Tem todos, Ricardo. Tem vários caminhos. Depende de onde você sai. Tem 5 mil quilômetros. O francês, que é o mais comum, em torno de 890 quilômetros. Mas você tem de 5 mil, de 3 mil, de 120 de Porto. O mais famoso, o caminho... francês. O francês, o caminho francês, que na verdade 890 é uma rota de peregrinação que se popularizou no mundo por causa do livro, entendeu? Do livro do Paulo? Do livro Paulo Coelho. Exatamente. Ele popularizou esse caminho. Esse livro, cara. O Diário de um Mago. É muito impressionante. Eu acho que é o Alquimista, o primeiro dele, e tem Não, o primeiro deles é Diário do Inferno, o segundo dele é O Caminho de Santiago. O Diário de um Mago. Diário de um Mago. Depois é o Alquimista, Brida, e depois ele começou a assumir um papel de mago, depois ele tentou se desvencilhar dessa imagem. Se viu ele no primeiro momento, ele tentou se desvencilhar para se assumir apenas como escritor. Como escritor, na verdade, ele... Mas o cara tem uma indiscutível competência, porque... A missão que ele... acabou cumprindo foi importante. Ele é muito esnobado pela intelectualidade, que questiona a capacidade acadêmica dele, mas o que importa é o seguinte: quem compra o livro dele gosta. Exato. Fundamentalmente é um baita livro. Mas aí eu quero dizer o seguinte: a partir do castelo, a partir do Caminho de Santiago, aí eu pensei, cara, então é o seguinte: a gente pode fazer um negócio desse no Espírito Santo, mas faltava o tema. Aí, quando chegou em 1997, o governo do Estado contratou meu escritório para fazer... Eu propus um projeto ao governo do Estado exatamente em função desse ostracismo, desse anonimato do Espírito Santo. Vamos apresentar o Espírito Santo para o Brasil. Aí eu desenvolvi um projeto chamado Destino Espírito Santo. E o que consistia esse projeto? Eu elencava mais ou menos 35 grandes temas
no Espírito Santo, e produzia aquele material todinho, e a gente contratava um bom fotógrafo para poder fazer belos slides e disponibilizava isso para os cadernos de turismo dos grandes jornais brasileiros. Não só Globo, Folha, Jornal do Brasil, mas Isto É, Veja, e os grandes jornais tipo A Tarde da Bahia, entendeu? O Liberal do Pará, Diário Catarinense, Zero Hora. Então, e eu conhecia a dinâmica da redação. Eu sei que caderno de turismo, o cara da quinta-feira tem que fechar, cara. Tem 4 páginas lá e não tem nada. Não tem nada, entendeu? Aí o cara recebe um kit, lá, um combo com um texto. Prato feito, é só despejar na página. Moral da história. Sabe aquela coisa, estratégia impressionantemente simples e impressionante eficaz? Pocou no Brasil inteiro os cadernos de turismo noticiando. Essa foi a gênese, então, do nome? Não, do projeto do Espírito Santo. Todos os jornais, de Belém do Pará até o Porto Alegre, todo mundo mostrando a inscrição do caderno de turismo. E tinham 35 temas. Dentro desses 35 temas, tinha paralelamente eu recebi uma solicitação da Secretaria, que contratou esse serviço, para poder fazer uma divulgação nacional da morte do Padre Anchieta. Aí, como eu ia fazer o trabalho do Padre Anchieta, eu fui ler sobre a personagem. É uma personagem que a maioria das pessoas só conhece, assim, superficialmente dos compêndios escolares. Anchieta e Manuel da Nóbrega, aquelas coisas. Né? Eu fui ler, cara, e encantei com a personagem. E só não sabia o seguinte, que ele tinha escolhido o Espírito Santo para viver o resto da vida dele. Ele tem a história dele com o Manuel da Nóbrega em São Paulo. Naquela fase de fundar São Paulo e tal, mas os últimos 10 anos de vida dele, ele escolheu morar no Espírito Santo, porque é o lugar chamado Herigitiba, onde é hoje a cidade de Anchieta, lembrava muito a cidade natal dele, que é na ilha, no Tenerife, nas ilhas, na ilha lá do Tenerife, São Cristóbal de Laguna. Então ele escolheu morar aqui. Eu falei, rapaz, então. Aí ele vinha quinzenalmente a pé de Anchieta até o Palácio de Anchieta, onde ficava, na verdade não era palácio, era o Colégio de Santiago, um colégio jesuítico. Os jesuítas fizeram uma ação no Brasil admirável, né? Então, assim, rapaz, o cara sabe onde é o Palácio do Governo? Não, a gente vai sempre lá. Ali. Rapaz, o cara vinha caminhando a pé, rapaz, né? O cara vinha caminhando a pé. Pô, já temos a personagem, já temos roteiro, já temos tudo. Só cabe agora institucionalizar, formatar isso como produto e lançar. Entendeu? Tá tão óbvio tudo que a gente não enxerga, tudo né? Pronto, você juntou tudo ali, aí... eu fiquei com aquela ideia martelando uns 4 meses, 5 meses. Aí eu recebi um release de uma assessoria de imprensa de que um grupo de Vila Velha ia percorrer o caminho de Santiago. Eu disse, o caminho eu já percorri pelo livro, mas eu não estou muito tentado a fazer, não. Eu vou esperar esse pessoal chegar, que eu vou entrevistar esse pessoal para fazer um trabalho. Eu era originalmente jornalista de economia, eu queria fazer uma metáfora do que é o planejamento de uma caminhada e a gestão empresarial. Necessidade de planejar, né, alocar os recursos, entendeu? Eu vou esperar alguém quando voltar. Aí quando voltaram, eu liguei para a menina, Hilda Castro, e Hilda, eu queria alguém que foi lá, fez o caminho para poder me dar entrevista no meu programa. Eu tinha um programa na TV Tribuna chamado 9 Minutos, diário. Durante 25 anos eu mantive esse programa. Aí ela pegou, vou te indicar um cara lá, muito atuante e tal, que é o Lucas Isoton, que é esse cara que veio se tornar um dos meus grandes amigos, por força desse projeto, e depois veio ser presidente da FINES. Aí então chama o Lucas, aí chamei o Lucas, aí fomos fazer uma entrevista com o Lucas, eu perguntando nele sobre o caminho, tentando conduzi-lo para uma analogia com a vida empresarial. Eu percebi que ele não estava entendendo muito isso, mas aí ele foi pegando as minhas perguntas, ele é inteligente, reprocessava e me dava as respostas. Quando acabou o programa, eu falei assim, Lucas... 9 minutos. Isso tudo aconteceu em 9 minutos. Mas o programa não tinha 9 minutos, não. Né? O mentor, ele vai levando... O programa, na verdade, o programa tinha 15 minutos. O formato que o TED hoje... Isso. Adoro, por acaso, você vê, né? Tinha 15 minutos. 9 minutos virou um nome tirado de outra circunstância que surgiu esse nome. Quando acabou o programa, eu falei, Lucas, é o seguinte... Rapaz, nós temos um caminho de Santiago para fazer aqui no Espírito Santo, que é esse. O Padre Anchieta passou os últimos 10 anos de vida aqui, ele vinha caminhando de 15 em 15 dias. É só refazer essa caminhada, cara. Você que mexe com marketing, vamos fazer isso. Eles vão fazer. Aí ele realmente tinha
mobilizou o pessoal da prefeitura de Vila Velha, fizemos as primeiras reuniões, a coisa foi moldando e eu sempre tive à frente na ideia do nome. Vamos mudar esse negócio de caminho de Anchieta para os passos de Anchieta, para criar alguns diferenciais. Vamos pegar todo o benchmark do caminho de Santiago. Crachá, sinalização, seta de sinalização, fizemos um benchmark. Então você participou dessa gênese da construção direto desse programa. É o quê? É um evento? Não, aí é o seguinte, aí que surgiu, calendário. Não, aí que surgiu a coisa. Né? É um equívoco que eu aproveito para reparar aqui. Não é uma caminhada, é uma rota de caminhada. É uma rota estruturada, devidamente sinalizada, gerida por uma ONG chamada ABAPA, Associação Brasileira dos Amigos do Passo de Anchieta, entendeu? Só que a caminhada é o grande evento, é o grande momento, o grande finale, né? O grande evento anual de promoção do roteiro, que foi concebido para que as pessoas, a qualquer época do ano e por qualquer dos seus trechos, possa percorrê-lo. Se você sair daqui, vai na catedral, você vai ver as plaquinhas sinalizando. E ela tem uma data que ela... Ela é realizada todo ano, normalmente quando coincide em 9 de junho, que é a data da morte do padre Anchieta. Tá. Aos 64 anos em E pelo 9 que de junho. eu acompanhei, eu até não fiz ainda, mas quero fazer. Existe uma atividade de preparação, acontece. Existem caminhadas de aquecimento. Bom, mas aí eu tenho que explanar um pouquinho só para poder arredondar a minha mensagem. É que aí isso me levou a debruçar sobre a caminhada, rapaz. O que é caminhar? O que é o ato de caminhar? Porque o homem tem que caminhar, porque ele é bípede mesmo. E aí comecei a entender, conversar com fisiologistas, conversar com o pessoal todo. O pessoal assim, a caminhada é a rainha da atividade física. Entendeu? A caminhada é a rainha. Você pode ter malhação, puxar ferro, fazer tudo, mas a caminhada é a atividade que você menos despende radical livre. Interessante essa informação. E ao mesmo tempo que é fundamental o movimento. O corpo humano, ele exige o movimento. Tanto assim que hoje está se constatando que não tem nada. Uma das coisas que mais mata é isso aqui, cadeira. Entendeu? Então, aí eu comecei a estudar caminhada e descobri que na caminhada você tem experiências interessantíssimas, principalmente quando é uma caminhada longa. Por exemplo, quando você caminha, você chega um momento em que a introspecção é inevitável. Nessa introspecção, você vai conversar com você. E ali, meu irmão, aí vou buscar um pouco lá na cultura oriental. Ali dentro de nós, o oriental tem um conceito na Índia, do Swami, o mestre de si mesmo. Quando que esse mestre aflora? Quando você se dá tempo para ouvi-lo, ou seja, quando você entra em introspecção, numa longa caminhada, porque dentro de casa você pode estar parado sem fazer nada, você não tem essa introspecção. Ser assediado por algum tipo de estímulo externo. Na caminhada, você conversa com você mesmo. Fantástico. Entendeu? E aí aflora uma série de percepções, reflexões, você muda a sua agenda, você tem insights, você tem uma série de coisas que decorre apenas do fato de você se permitir se escutar. O percurso máximo são 100 quilômetros? 105 quilômetros. Parte da onde vai até onde? Sai da catedral no primeiro dia, vai até a Barra do Jucu. Centro de Vitória. Centro de Vitória. Originalmente a gente faria a travessia de barca. Agora vão retomar com a possibilidade da retomada do aquaviário. Entendeu? Porque, na verdade, era o trajeto que o padre fazia. Mas a gente recolhe os andarilhos de ônibus e deixa eles lá na prainha de Vila Velha. Ali você retoma a caminhada. Sobe o convento, porque faz parte do roteiro. Sobe o convento, desce o convento, vai magiando, contorna o Morro do Moreno, pega a orla e vai até a Barra do Jucu e fecha o primeiro dia. No segundo dia, sai da Barra do Jucu e vai até Setiba. Você pega Ponta da Fruta, Interlagos e tal, é o trecho mais pesado. Você tem um trecho... Sentido ali Guarapari, né? Sentido Guarapari. Setiba já é Guarapari, periferia, né? Aí no terceiro dia você pega de Setiba até Meaípe. E no quarto dia você vai de Meaípe a Anchieta. Atualmente, a última edição, quantas pessoas? Tem milhares de pessoas. A gente tem mantido a média de 3.000, 3.500 por a questão de logística. É um grande evento do calendário religioso do Brasil atualmente. Mas a ideia nossa não era ser religiosa, não. Entendeu? A nossa ideia não é necessariamente religiosa. Qual era? O padre Anchieta foi o primeiro mestre do Brasil. A história do cara é impressionante. O cara criou uma gramática. O cara criou uma gramática, o cara era artista, era teatrólogo, ele era tudo.
entendeu? Ele talvez tenha sido o maior nome intelectual do Brasil do século XVI. É mesmo. Indiscutivelmente, entendeu? A nossa ideia é que vai caminhar para acertar a sua vida, numa boa. Vai caminhar para acertar a sua vida. Então, a proposta nossa fundamental da caminhada é que ela seja terapêutica. Mas aí a pessoa vai movido pela fé. Eu vi umas velhinhas, veio um arcebispo lá de Fortaleza, atraído pela mística, rapaz, o velhinho tinha uns 80 anos ali. Ele estava movido pela fé dele, o que a gente acha bonito. Entendeu? Mas outras pessoas fazem movido pela fé, outras fazem por trekking. A busca é pessoal. É pessoal, a busca é pessoal. E eu tive experiência com a imprensa nacional, que eu acompanhei os jornalistas. Eu me lembro que eu acompanhei um jornalista da Veja. Eu não expliquei isso tudo para ele. Os efeitos da caminhada, na introspecção, na reflexão, né? Eu fui caminhar com ele, né? Ele veio caminhar comigo. Aí quando terminou a caminhada, ele falou assim: Eustáquio, rapaz, esse caminho tem um poder mesmo. Rapaz, eu e tô é bonito, impressionado com esse caminho. Eu não falei para não desmistificar, entendeu? Não, ele chegou, tinha decidido que ia chegar, ia ter uma conversa com a mulher dele sobre o casamento dele. Ele ia tomar algumas decisões radicais na vida. Olha só. Entendeu? Então, mas eu não desmistifiquei, não, deixei ótimo. Sensacional, Eustáquio. Você descreve, então, a caminhada como uma experiência lúdica e certamente terapêutica. Isso aí, né? Acho que você deixou claro aí na sua fala. Para o nosso público 50 mais, que já viveu muitas jornadas, né, na vida, o que é o ato de caminhar por cerca de 100 quilômetros, não é uma caminhadinha, né? Pode revelar sobre nós mesmos que ainda não sabíamos, e é possível caminhar uma distância como essa com 60, 70, 80 anos de idade? É possível. Eu tenho 75 anos e caminho. E eu não sou exatamente um atleta. Eu não sou atleta no maromba, faço nada. Tem que haver uma determinação de caminhar, tem que sentir que os calos às vezes são inevitáveis, mas quando você conclui cada dia, você tem uma sensação de empoderamento e autoestima que te fortalece muito. São aqueles quick wins, né? Os ganhos. Exatamente. Entendeu? Então, é possível, é muito bom. Na verdade, os pacientes me ensinou o hábito de caminhar. Eu caminho agora por uma questão de entender que meu corpo agradece. Perfeito. Mas, Eustáquio, assim, 100 quilômetros em 4 dias são 25 quilômetros por dia. Isso. Deve existir uma preparação, né? Porque se você pegar uma pessoa sedentária e põe ele para andar 25 quilômetros, eu acho que ele vai ter... Oportuna pergunta, Fábio. Primeiro é o seguinte, nós temos aí que tá. A caminhada é um evento produzido. Sim. Entendeu? A caminhada que a gente... O trecho está aí. Quem gosta de caminhar... Rapaz, você não sabe como é que tem caminhos no Brasil. Aliás, devo registrar, eu falei isso, acho que para o Zé Mauro, uma das coisas mais gratificantes da caminhada foi o fato de que, como eu estava simultaneamente fazendo aquele trabalho que eu falei, de divulgação nacional do Espírito Santo, claro que a gente inseriu a caminhada ali, né? E claro que em todos os jornais do Brasil a caminhada surgiu, apareceu. E claro, também por isso que nos mais gratifica é que ela inspirou projetos semelhantes em vários lugares do Brasil. Tem a Minas Aparecida. Tudo. Caminho da Luz, Rota disso, Rota do Tropeiro, todo mundo sacou. Pô, a ideia é simples, né? A ideia é simples, como normalmente quase toda boa ideia. É simples, é o seguinte, vamos pegar uma história aqui para contar e vamos contar ela como pretexto da caminhada. Rota do Tropeiro, Rota das Margaridas, o caminho do... Tem um caminho espiritual em Ibiraçu, o cara veio até pedir tecnologia a nós para poder fazer o caminho dele. Porque tem uma manha de fazer a sinalização, mapear. Me permita aqui me dirigir agora para a nossa audiência e falar um pouquinho sobre o poder dos inquietos. É incrível como o mundo ele é meio provocado pelos inquietos, né? Eu acho que aqui nós todos somos, temos um pouco de inquieto. Não estar conformado com as coisas como elas são, estar buscando novas ideias, ter a paciência de construir. Você contou a história aí que não foi do dia para a noite que você... Né, isso teve uma maturação, as ideias foram chegando, as oportunidades, o Anchieta apareceu, né, a história do Anchieta motivou. Então, você vai empreendendo coisas, né? E uma das premissas aqui da Sociedade Iota é desenvolver essa mentalidade inquieta em qualquer idade.
E é gratificante ver uma pessoa... Para mim, que estou chegando aos 60 daqui a algumas semanas, ver que eu posso chegar aos 75 com essa vitalidade, com esse espírito inquieto, né? De construir coisas, de deixar legado, de fazer a diferença. Muito bacana, muito enriquecedora essa conversa. Tá? E eu vou contar uma história em relação a caminhar na minha vida. Eu venho também de uma origem humilde, né? A minha família é classe média baixa. E quando eu fiz faculdade, eu fui estudar. Aliás, meus pais fizeram muita questão, foram melhorando de vida e fizeram muita questão de dar melhores escolas. Eu terminei, eu não peguei a fase da escola pública como a melhor, as escolas privadas eram as melhores, né? Então, eles abdicavam de outras coisas para privilegiar o ensino dos filhos. E a gente sempre estudava na melhor história, onde estavam os filhos da classe média alta e a classe alta. Na faculdade, aí é uma história interessante, eu não tinha um acesso social àquela camada. Mas tem a inquietude, tem a criatividade, tem a forma de você fazer coisas. E lá eu me juntei a um colega, um querido, um amigo, irmão, que ele, hoje ele até é cineasta, tem alguns filmes produzidos aí, Henrique Dantas. E eu e o Henriquinho, a gente botou o Projeto Caminhar. Era uma forma da gente poder integrar nivelar. todo mundo, nivelá-lo. Porque quando você caminha, você nivela. O que a gente fez? A gente ia explorar alguns roteiros da Bahia, a gente fazia de Prado Forte a Porto de Sauípe, né? Dá 30 quilômetros, dormindo ali no meio em Baçaí. Então a gente ia previamente, acertava uma casa, aí ia todo mundo com sleep bag e tal, e fazia isso. Era um ambiente também de paquerar, né? A gente aproveitava da situação, porque todo mundo entra naquele clima de caminhada e de... Isso era na faculdade, Ricardo? Na faculdade, E a gente ia, preparava toda a estrutura, aí quando fretava um ônibus, às vezes 2, começou a crescer. Fizemos uma parceria com a maior rede na época de academias, que era o IRT, né? Então, vinha a juventude toda e aquilo virou. Aí fazíamos Boipeba, Morro de São Paulo, dormindo em Garapuá. Só que a gente ia alugar umas casas, às vezes casa de pescador e tal, todo mundo com sleep bag, saía andando. Era uma integração. Era uma transcendência. Você via aquelas pessoas que, né, viviam em castelos, botar o pé na areia e tal, caminhar e estar ali a gente saía fazer o luau à noite. Era um negócio incrível, incrível. Você falou uma coisa muito interessante, cara. Primeiro a questão da transcendência. Do inefável, que explode, você não sabe explicar porque que você está sentindo tão bem. Mas essa questão da democratização mesmo, ali todo mundo é andarilho. Era igual. Talvez você se distinga um do outro pelo tamanho, quem tem mais bolha no pé ou não. Isso, entendeu? Mas todo mundo é igual. Essa horizontalidade, ela traz um sentimento muito assim espontâneo de fraternidade. Porque as pessoas ali são solidárias, né? E em outra coisa também é você vai andar com uma pessoa. Eu sugiro, eu falo assim, casais, caminhem juntos, vocês podem reforçar os laços do casamento ou separar. Entendeu? Porque vai ser um momento de interação muito forte. Então você caminha com um amigo, caminhar com um amigo é muito bom, cara. Até porque no ritmo urbano você está separado, você não se permite mais visitar a pessoa, encontra acidentalmente, encontra ocasionalmente no evento. O ritmo urbano hoje é um pouco mais pobre nesse aspecto. Então você vai caminhar com um amigo, se troca ideia, conserta o mundo, filosofa, fala um poeta, daqui a pouco cada um se recolhe e passa um tempo caminhando sozinho. Os dois, cada um conversando consigo. Depois retoma o diálogo. É muito enriquecedor isso. Você exercita a sua interioridade, a sua humildade, porque ali não adianta você ter uma conta bancária muito grande. Não tem título. Né? É pé no chão, é bolha, é sol na cabeça, é aprender. A gente aprendia a subir em coqueiro, cara. Até isso eu aprendi. Você ficava todo ralado, mas você vai aprendendo a pegar a forma certa para beber e comer. Um pouco, beber e comer no caminho. Então, assim, não são experiências que fogem ao seu cotidiano, né? Exato. Não foge ao cotidiano. No cotidiano, a mesmice, querendo ou não, cara, se você não tiver essa inquietação, essa bendita inquietação que você falou, a mesmice nos emburrece.
Isso. Né? Mesmo isso não embarrece. E a gente tem uma tendência, né? A natureza tem a tendência ao menor esforço. Menor esforço. Então, se a gente não cuidar de manter a inquietude, né, viva, A gente tem que ter, você exatamente. vai botando chinelo. É essa consciência que faz a gente reagir. Agora, uma coisa que o Ricardo falou, que ele perguntou, Ricardo, você perguntou a respeito de pique. Na caminhada, a gente provê toda a logística, entendeu? Então, o cara anda, não vou aguentar, não tem importância. Aguenta o tanto que você puder. Se não puder, sinaliza, a gente tem vai. ambulância, inclusive, de apoio, não é isso? Tem um apoio bem. Tem lugares bem para parar, efetivo, para comer, tem um apoio da organização. Da organização, a gente cega muita fruta, Mas muita tem uma água. preparação também, né? Não, a gente faz as caminhadas preparatórias, mas não tem muito coro, não. Não, vai 200, 300 vai pessoas. Cada trecho, a cada mês, que eu lembro, cada mês, um domingo lá de março tem um trecho. Um domingo sábado. de abril tem forma que quando chega em junho, os 4 meses anteriores já cumpriu para já quem foram quiser. percorrer todos os trechos. Janeiro tem um trecho, fevereiro tem um trecho, março, abril, maio, normalmente. Aí você percorreu praticamente todos os trechos. Aí em junho você faz a grande caminhada. Essa caminhada é um evento. Porque aí ela tem uma produção, tem fruta, tem água, tem estrutura de bombeiro, tem estrutura de massagista. Dá uma força mesmo para... Entendeu? Para o cara se sentir acolhido, embalado e não ter nenhuma repercussão negativa, inclusive. Exatamente. Existe a possibilidade de você fazer o trecho que dá para você. Exatamente. Também, eu quero andar só isso hoje. As fotos que eu vi são imagens muito bonitas em várias essa última caminhada aconteceu um aquecimento agora em janeiro, aí veio o Fernando Saliba. Ele agora é presidente do Movimento Espírito Santo em Ação, que é um evento. É uma ONG que reúne um movimento. Reúne um grosso empresariado capixaba bem representativo. Eu vou dar caminho, vou comer com vocês, meu filho vai, mas só vou até ele sair da praia para ir até na frente do apartamento dele em Cariacica, em Itaparica, na orla, né? Aí quando chegou lá, o cara tava 1000 por hora. Como o cara ia conseguir parar? Não, agora eu vou, pô. Agora eu vou, pelo menos até o final do dia de hoje. Até no final, achei interessante. Essa é a boa dopamina, que contrapõe aquela que a gente falou ali das redes sociais, que é só consumir conteúdo rápido e passar o dia em frente a uma tela. A boa dopamina. Agora, as suas colocações riquíssimas, Eustáquio, nos remete que você é uma pessoa de muito engajamento cívico e essas senso de comunidade, né? Fala um pouco assim, porque para o público 50+, é muito importante não perder a conexão social. Ao longo da vida, quando você faz uma transição de carreira e se aposenta, você começa, né, a perder aquelas conexões que você tinha, e você tem na comunidade oportunidades imensas e incríveis de engajamento. Como você vive essa sua experiência de conexões? Você participa de quê? Eu já participei mais, sabe, Ricardo? Eu tô meio vagabundo agora, entendeu? Na verdade, eu até criei não só para mim, para identificar pessoas que tinham esse tipo de comprometimento, o conceito do ativista comunitário. Eu sempre fui um ativista comunitário. Hoje eu mantenho muito num programa que eu tenho na Rede TV. Eu já me perguntei, Eustáquio, você não está querendo sair de cena, não? Qual é? Será que é por ego? Não, com certeza não é por ego. Até porque na minha idade, se o cara se deixar guiar por ego, ele não aprendeu nada. Perfeito, entendeu? Perfeito. Mas é por quê? Porque eu trabalho na TV, eu ofereço assim, a possibilidade, por exemplo, de você fazer um programa de entrevista aqui numa estrutura dessa, uma estrutura mais profissional. Você vai pegar uns conteúdos desses que vão ser valorizados para poder você ir para as redes e compartilhar esses conteúdos. Eu tenho um programa todo sábado à noite na Rede TV que é reprisado na terça-feira, às 8 horas da manhã. Mas como eu tenho uma história de entrevista no Espírito Santo, quase 40 anos fazendo entrevistas, né? Querendo ou não, eu acho que eu sirvo de uma referência boa para pessoas que se estão dando alguma entrevista porque elas fazem algo de relevante. Então, a minha ideia sempre foi jogar a luz sobre alguém que fazia um trabalho comunitário relevante, mas não era percebido pela mídia. E até hoje eu continuo fazendo isso, sabe? Por exemplo, anteontem eu gravei com a presidente da Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo. Cara, fazer um trabalho daquele me refrigera a minha alma. Sabe como?
porque eu vejo todo o esforço de voluntariado, o trabalho, a alteridade, a empatia, tudo aquilo, que são valores que você não vê promovidos regularmente, né? A mídia está mais em função do imediato consumo. Do postzinho que entretém, diverte, do meme, né? E aquilo ali fica para sempre. E outra, exatamente, esse é um conceito. Eu fico brincando às vezes com um entrevistado, você está capturado agora para a eternidade. Seu tataraneto, se quiser saber como era a textura da sua pele e o tom da sua voz, é só entrar no YouTube da época, se for YouTube lá, né? Daqui a 100 anos, que ele vai rever. Está tudo capturado. Hoje, essa possibilidade é muito interessante. Uma pergunta, eu li algo que você tem um interesse pelo tema da cura. Tenho. Interessante como é que a caminhada converge para isso, entendeu? A cura... Porque acontece o seguinte, tem alguns tipos de conhecimentos que são marginais, né? Outsiders. Por exemplo, e aí tem a questão da astrologia, e a astrologia não é aquela coisa que você vê nos jornais. A astrologia é uma ciência que um dia vai ser absorvida pelas escolas de psicologia. Se eu souber o signo de cada um de vocês, alguns traços fundamentais da personalidade, certamente vou saber. Claro que não explica só aquilo, não explica o fato de você ser um canceriano, geminiano, porque tem todo mundo que nasceu no mesmo dia, na mesma hora, certamente. Sagitário, por exemplo, conheço. Gosta de aventura. O Sagitário é livre, ele é por natureza livre, ele precisa da liberdade. Mesmo que ele voluntariamente se confine, mas ele tem que saber que a porta está aberta. Que se ele quiser, ele vai. Entendeu? Eu, particularmente, não acredito em nada disso, mas cabe como aluno. Então, aí você vai entender assim... Acredita em bruxa? A astrologia foi muito degradada pela... Deturpada, né? Muito. Não tem como. Se você fizer um mapa astral seu que é 10 números a seu respeito, o dia do seu nascimento, o dia do mês... A hora de nascimento. A hora do nascimento que vai determinar qual é o signo ascendente e o lugar onde você nasceu, que são as 4 coordenadas. Longitude e latitude. É o lugar onde você nasceu ou o lugar onde você foi gerado? Não, o lugar onde você nasceu. Onde você veio. Onde você sai para o mundo. Que o chinês considera o lugar onde você foi... O chinês trabalha com o horóscopo chinês é outro. Eu sou até búfalo no horóscopo chinês. É interessante também. Muito interessante. Se considerar o local que eu fui gerado, eu sou capixaba. Meus pais passaram lua de mel em Guarapari e eu nasci 9 meses depois. Minha mãe fazia questão, porque naquele tempo era chique falar que não comeu a merenda antes do almoço. E foi exatamente em Guarapari. Se é nascimento, aí eu sou baiano. Então, veja bem, a astrologia ela define como padrões. Ela define padrões que não arquétipos, né, digamos assim. Ela define arquétipos. Ela define arquétipos. Agora, um cara que nasceu no mesmo dia que você... às vezes no mesmo lugar, aí entra a questão da epigenética. Você pode ter mudanças baseadas no seu contexto cultural, na sua genética, sim. Entendeu? Mas o padrão é impressionante. Como tem outras coisas também que a gente percebe nas culturas alternativas que tem validade, né? Hoje nós tivemos uma cienciolatria que desmistificou muito saber verdadeiro, que não foi admitido como tal porque não era cientificamente comprovado, né? E a ciência é, para mim, a crença do momento. Eu lembro quando a gente não comia ovo por causa do colesterol. O café, o açúcar. O açúcar hoje não tem dúvida, né? Que é pior do que a cocaína. Hoje não tem dúvida. Mas o café, o ovo, tem vários fundamentos que se perderam, porque a ciência é o estado de arte do conhecimento no momento. Não quer dizer que algo que seja hoje cientificamente comprovado será amanhã. Então, a cura sempre me interessou porque eu comecei a buscar um viés de espiritualidade na vida e as religiões não me respondiam. Entendeu? Nenhuma religião me respondia. Porque eu comecei o primeiro livro que eu li foi a Bíblia, mas eu não li por interesse religioso, não. Eu li porque o único livro que tinha lá em casa, eu era fanático por gibi. Entendeu? Eu não tinha gibi, eu ia ler a Bíblia. E aí eu via o folclore de um povo. Aí você tem uma religião fundada pelo Império Romano. O catolicismo é uma religião fundada pelo Império Romano. Eu não quero agredir a fé de ninguém, até porque eu acho que a sua conexão com aquilo que você tem é sua, independe de qualquer outra coisa. Ela é pessoal, intransferível. Eu comecei a ler e aí comecei a perceber o seguinte, que a espiritualidade, de uma certa maneira, ela tem uma conexão com a cura. Total. Entendeu?
Então, eu comecei a perceber isso. Eu comecei a me interessar pela cura. Aí, por exemplo, você vê hoje em dia como é que está em alta os nutrólogos e nutricionistas. Cara, 600 anos antes o cara falava assim, faz do teu alimento a tua comida e da tua comida o seu remédio. Não, faz do teu remédio a tua comida e da tua comida o teu remédio. 600 agora, essas coisas estão sendo revisitadas, porque tem certas verdades que latejam e ficam subterrâneas até que um dia, querendo ou não, elas afloram. Né? Hoje a alimentação, hoje não há fundamento, não tem como você fazer manutenção de saúde sem atentar a uma dieta. Sim. Não tem como. Então isso está lá atrás, 2.600 anos atrás. E tem uma série de outras coisas. O chinês, como é que o chinês... Eu fiquei quase uma semana dentro do Centro de Medicina Chinesa para entender um pouco. O chinês trabalha com 3 fundamentos. Ele trabalha com o fundamento de que você é um ser de energia e você pode ter em alguns determinados órgãos um excesso ou uma insuficiência. É o Yang e Yin deles. Que ele trabalha com a acupuntura. O que a acupuntura faz? Ela só restaura o equilíbrio da energia naquele órgão específico. Ela ou seda ou tonifica. O segundo é a fitoterapia. O chinês, já que vai beber água, bebe com alguma erva que já tenha um conhecimento terapêutico, você aproveita, mata a sede e tonifica. E o terceiro é a atividade física. Que o corpo realmente, o corpo não nasceu para ficar inerte. Aí eles trabalham com o Tai Chi Chuan, que é uma coisa também interessantíssima, que se trabalha toda uma linha de movimentos harmoniosos, sem necessariamente agredir o corpo. Então, e aí você descobre uma outra coisa, Fábio. Acabou o conceito da doença psicossomática. Toda doença é psicossomática. É isso aí. Entendeu? Acabou esse doença. Mas são conhecimentos... E eu talvez agregaria que ela é espírito-psicossomática. Não, sim. Mas com certeza cabe essa dimensão. Com certeza cabe essa dimensão. Tem a ver com a visão do mundo que cada um tem, né? Exatamente. Porque uma coisa é pensar que você é um ser corpo e outra coisa é pensar que você é um ser espiritual vivendo uma experiência corporal. Teilhard de Chardin, o cara já cantou essa pedra lá atrás. Né? Entendeu? Porque se você entende que é isso, não tem como não tratar o espírito. Mas você sabe, Ricardo, nesse aspecto, os céticos e os agnósticos materialistas acontece o seguinte, eu vou buscar na ciência humana mesmo. No Lavoisier, nada espírito se transforma. Eu não acredito que quando essa estrutura óssea e carnal aqui falir, a essência que anima ela se perdeu. Então enganaram a gente o tempo todo, cara. Se a gente acreditar que tudo acabou ali, enganaram a gente, cara. Eu não acredito. Eu acredito que a gente migra para padrões vibratórios correspondentes a esse novo nível de vibração em que você, como ser, talvez não o Ricardo, a persona do Ricardo. E aí tem um conceito da personalidade e da identidade. O que é a sua essência e o que é o revestimento com que você se apresenta. Mas se você pensar, na vida, é isso que acontece durante a vida, não depois que morre. Durante a vida, de alguma maneira, as experiências buscam elevar o teu padrão vibratório. Aprimorar, exatamente. Não é? Esquece depois da morte. Eu estou falando durante a vida. Né? De alguma maneira, o nosso propósito está muito relacionado à nossa evolução. Né? Então, durante a vida, você está mudando de padrão vibratório. E não podia ser diferente a hora que morre, né? É verdade. A gente não vem por acaso. Eu vou sugerir a vocês são mais jovens, sugiro a vocês, vivam mais, vivam muito, porque quanto mais vive, mais se aprende. Isto é, se tiver interesse em aprender, né? Claro. Senão você pode vegetar. Limitar a comer, dormir, fazer as necessidades. Essa é uma ótima dica para a nossa audiência, porque a gente identifica também que, apesar da gente estar voltado pela idade para o público 50 mais, mas a grande parte da nossa audiência é 50 menos. Né? Porque você vê o jovem buscando esse conteúdo mais codificado. Né? É bem bacana ter esse feedback. O papo agora entrou por um aprofundamento filosófico. Cabe mais uns 3 episódios. A gente precisava de mais 3 episódios. E nosso tempo de episódio, ele já está avançado. O importante é que a jornada continua, que você acabou de falar. Né? Viva mais. Viva porque vale a pena viver. Né? Agora, viva com qualidade. Não aceite limitações que outros colocaram na sua vida. É claro que a gente não vai ter mais 10 anos de idade, nem quer. Né? Porque tem as compensações de você ter avançado e amadurecido. Mas você vai ter que encarar as suas limitações da idade.
Que a gente não vai ficar para sempre, o corpo entra em declínio, mas como colaborar com a natureza sem brigar com ela, né? Essa é a nossa grande busca. Exatamente. Então, considerando que a jornada continua, Eustáquio, você tem um próximo Passos de Anchieta na sua vida? Você ainda tem alguma coisa que te, em termos de projeto pessoal, profissional? Conta aí para o nosso público o que é que uma mente inquieta de 75 anos pensa. Eu quero deixar uma breve coisa exatamente em homenagem à sua plateia, ao seu público. Eu quero falar do meu projeto. Eu tenho um projeto. Opa! Primeiro, o spoiler. O spoiler. Mas eu quero falar, isso aqui é o seguinte. A mais impressionante percepção que a gente tem nessas reflexões que a gente faz é o seguinte. O quanto o mundo é subjetivo. Sabe? Tem um princípio hermético do Caibalion, né, Hermes Trismegisto, que ele vai falar 7 leis que, se você as conhecer, ele vai perceber Deus, ou o que eu penso que seja Deus, está contido aqui. São 7 leis que regem a existência. E ela fala do mentalismo. Então, veja bem, se você acha essa garrafa bonita e eu acho ela feia, será que ela é bonita ou feia? Ela é a garrafa. E para você ela é feia. Então, o mundo existe, o mundo não existe ali. O mundo existe na maneira como você o significa. Exatamente. E entender isso, rapaz, faz toda uma diferença na vida da gente. Entendeu? Isso não é uma reflexão intelectual. Isso é uma reflexão meramente vivencial. O mundo é como nós o interpretamos, não é como ele é. O que é a realidade objetiva? Objetiva como? É meio interessante, porque quando eu era pequeno, eu só descobri que eu era deficiente pelos olhos dos outros, por como os outros olhavam para mim. Tem tudo a ver com o que o senhor acabou de falar. Bem interessante. Agora, com relação ao projeto, é o seguinte: quando eu era bem menino, quando eu era jovem, né, e os hormônios efervescentes,